Aí agora eu vou criar uma esfera aqui, com o cursor aqui. A esfera também, ela não tem polígonos, a princípio ela é uma primitiva, então eu vou mudar para Polygon. Se apertar Shift W aqui, agora você pode ver os polígonos, vou apertar ESC para tirar esses gizmos. E vou aumentar bastante essa frequency. 10 parece bom por enquanto. E eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dela. Agora, para eu copiar esse cara para cá, eu preciso distribuir pontos em cima dessa esfera. Então, antes de tudo, eu vou só delimitar um fim aqui. E eu vou dizer que aqui é o tentáculo. Tentáculo, sei lá, vou chamar de coroa. Não é coroa, né? Tá, vou chamar de braço. Tanto faz. Então, aqui é onde eu terminei a modelagem do braço. Isso aqui é uma prática comum de Houdini. Sempre coloca um null só para determinar aqui terminou essa coisa. Então, eu consigo sempre linkar essa parada aqui com outros objetos quando for necessário. Então, eu tenho a esfera. Agora, eu vou distribuir pontos em cima dessa esfera usando um node chamado Scatter. Shift Enter. Aí ele está distribuindo 1000 pontos. Eu não preciso de tantos, eu vou colocar 55. Acho que era 55 que eu tinha usado. E vou desabilitar o grid para a gente poder ver melhor. Agora eu tenho 55 pontos em volta da esfera. Se quiser ver a esfera, você pode clicar aqui, ó, nesse template rosinha. Aí você vê tipo um wireframe dela. E esses pontos, para mim tá legal, mas eu acho que pro tutorial pode ficar meio pequeno. Então eu vou apertar D aqui na Viewport, vir em Geometry e vou aumentar o Point Size para 10. Aí agora todo mundo consegue ver eles melhor. Então, se eu utilizar agora um node chamado Copy to Points, ele vai copiar esse node. Tá, deixa eu colocar o Copy to Points aqui e mostrar. Ops, não é esse cara. Copy to Points, esse cara aqui. Então, ele tem dois inputs. O primeiro input, Require Geometry to Copy. A geometria que eu quero copiar, esse. O segundo, Target Points. Quais são os pontos que eu quero copiar essa geometria em cima? Então, esses pontos. Aí, se eu habilitar aqui, você vê que ele não ficou como esperado. Por quê? Se eu pegar o scatter, eu vou diminuir a quantidade aqui do scatter para um ponto, para ficar mais fácil de entender. Então, eu tenho um ponto aqui. Eu tenho esse meu objeto aqui. Eu vou tirar esse template da esfera. Se liga que a área do objeto que tiver na coordenada 000 vai ser copiada para o ponto. Então, eu tenho o ponto aqui. Se liga que essa área vai ser copiada para cá. Ele vai mover exatamente nessa posição. Então, primeiro, ele não está alinhado corretamente com as normais da esfera. Eu queria que esse cara aqui, ele ficasse alinhado assim. Tipo, vamos colocar 3. Olha, estão todos alinhados na posição que esse cara está. E eu queria que eles ficassem alinhados na direção das normais da esfera. Para fazer isso, essa esfera tem que ter um atributo de normais. E aí o Copy to Points vai entender isso. Então, como que eu adiciono um atributo de normal na esfera? Percebe que se eu clicar com o botão do meio, ela só tem um atributo de ponto, que é o P. Se vem aqui no Geometry Spreadsheet, você consegue ver os valores do P. O P é um vetor, é o mínimo que um objeto precisa para existir, são posições de pontos. Então, P em x, y e z, nessas coordenadas. Então, se eu pegar, por exemplo, o scatter, que eu tenho bem menos pontos, no caso 3, você consegue ver exatamente a coordenada desses 3 pontos no espaço. Então, o ponto 0 está nessa posição aqui, em x, y e z, que são esses 3 pontos aqui. E aí, se eu tiver um atributo de normais, o Copy to Points entende isso e alinha os objetos, baseado nas normais. Para adicionar um atributo de normal, eu vou aqui embaixo da esfera, eu vou adicionar um node chamado normal. Agora, se liga que se eu clicar com o botão do meio, eu tenho um atributo de ponto e um atributo de normal. E o scatter agora também tem um atributo de normal. E aí o Copy to Points vai usar esse atributo de normal para alinhar os objetos. Tipo, dá para ver que ele está fazendo alguma coisa, mas não é bem o que a gente quer. O que ele está fazendo é que ele está alinhando da maneira paralela ao que a gente queria. Então, o que eu posso fazer é pegar esse braço aqui e inclinar ele. Então, se eu der um template aqui nesses caras, você pode ver que eu vou colocar um transform aqui e vou começar a inclinar ele em X talvez, eu acredito que seja em X. Então, 90 graus em X. Ó, 90 graus em X parece que está alinhado certo. Então, eu vou vir aqui e vou dar uma olhada. Dar um template na esfera. Beleza.
ele alinhou legal, porém, os objetos estão entrando lá dentro da esfera. Por quê? A origem desse cara aqui ainda está copiando do 0, 0, 0. Então, aqui, ó, você vê onde o grid intersecta, é esse ponto aqui, é onde que vai ser copiado em cima do ponto lá. Então, o que eu posso fazer é mover isso daqui em Z+, que é para cá, até que ele fique... Eu vou dar uma olhada aqui no top view. Eu quero que a base dele fique perto do 0, 0, 0. Tipo, entrando um pouquinho para dentro, eu acho que vai ficar legal. Então, beleza. Agora, parece que ele está certo. Porém, isso aqui está meio grande, né? Eu vou dar uma diminuidinha. Tá, não dá para diminuir nesse cara aqui. Eu vou colocar um node novo de transform e vou diminuir ele. Agora eu vou... Tipo, se eu clicar na esfera, eu consigo ver a esfera. Se eu clicar aqui, eu consigo ver os bracinhos. Se eu quiser ver os dois juntos, eu dou um merge nos dois. Então, existe esse node aqui chamado merge. E aí eu conecto esse cara aqui e esse cara aqui e habilito o merge. Um outro jeito mais prático de criar um merge é seleciona os dois nodes que você quer, segura Alt no teclado, clica nessa bolinha e arrasta. E aí solta do... Segura o Alt e solta do arrastado, solta o botão do mouse. E aí você pode colocar um null aqui.